Olá, pessoal, tudo bem? Olá. Estamos Tudo aqui bem, graças a Deus. novamente. Estamos aqui novamente nas quinta-feira, 19 horas, como costume. Nós temos esse papo com a Ibense, nós estamos chegando à 15ª edição, edição 15. Nós já falamos sobre diversos temas aqui com o pessoal que é de vários assuntos, né, pertinentes para a nossa sociedade, né? E hoje nós temos três grandes convidados, que eu conheço os três e sei do excelente trabalho que os três realizam na área deles. Nós temos a Andréia Rodrigues, que é conselheira tutelar, Fernanda Minella, que é psicóloga, e o Schultz, querido Schultz, presidente contigo, Conselho da Criança e Adolescente, porque hoje o assunto é abuso e exploração sexual infantil, né? Vamos abordar esse assunto, que é tão importante nós falar sobre esse assunto, né? Então, primeiramente, eu quero que cada um fale, se apresente, como chega aqui, um check-in, como eu falo muito no Rotary, como você é o check-in, né? E como chega para a reunião, e é isso. André, pode começar? Bom, meu nome é Andréia Rodrigues, sou da gestão 2020-2024, conselheira tutelar, sou pedagoga de formação e já faço trabalho há mais de 20 anos com crianças e adolescentes. Isso. Já fui professora também 8 anos, né? Então eu conheço um pouquinho do sistema, da sistemática, né? Bem, eu sou Fernanda Minella, sou psicóloga, trabalho há 8 anos na Secretaria Municipal de Educação, aqui de Guaíba, com muito orgulho que eu faço parte dessa rede, junto com mais 5 psicólogas também, e atuo, então, assessorando escolas aqui da rede. É um prazer para mim poder estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo que vai ser bem importante, com certeza. Gratidão, Pedro, pelo convite. Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Schultz Blaise. Muitos não sabem direito o meu nome, acho que é apelido, não, mas meu nome é Schultz mesmo. Pessoal, a gente trabalha há muito tempo envolvendo criança e adolescente, principalmente na parte do esporte, do futebol, que muitos me conhecem, né? Mas diante do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, eu já até me perdi no tempo. Tá? São muitos anos de trabalho, né? Nós somos lá do prédio, lá do lado do Correio, né? Na cedula do Conselho, e há muito tempo a gente vem batalhando, trabalhando, e aos pouquinhos estamos conseguindo as coisas, né? A criança e adolescente é uma bandeira que muita gente levanta, né? Como sendo sempre prioridade para tudo, mas efetivamente, né? Pouco se tem feito. Tá? Ela precisa de muito mais atenção, ela precisa de muito mais carinho, ela precisa de muito mais, né? Principalmente da parte familiar. Tá? Nós não podemos esperar tão somente que a parte social, né, nossa parte política, nosso poder executivo, legislativo, os poderes em geral, né, abracem as nossas crianças e o nosso adolescente. Nossa criança e nosso adolescente, ele precisa primeiro ser abraçado dentro do seu lar, dentro da sua casa. Se hoje nós temos muitos problemas, e as colegas que estão acompanhando e sabem muito bem do que estou falando, né, boa parte disso tem origem na família. Os próprios abusadores, né, eles estão dentro do ambiente familiar. E muitos desses abusadores, né, foram abusados. Aonde? Dentro do ambiente familiar. Né? Então, a falta que faz da presença da família junto da criança, junto do adolescente, aquele apoio que só a família consegue dar. Por mais que a gente queira, né? Por mais que a gente tente ajudar, é muito difícil.
porque são N coisas a serem feitas. Né? Por mais que tu queira desenvolver uma campanha, que tu faça um catálogo, que tu faças cartazes, tu bota um carro de som, tu bota um outdoor, mas aquela falta da presença da família, isso é muito marcante. É demais. E eu não vejo como trabalhar essas questões, né, sem estar presente junto da educação. Eu não vejo como chegar a uma solução, né, senão através da prevenção. E a prevenção se começa onde? Se começa através do conhecimento, né, da instrução. Então, falar qualquer outra coisa, né, sem falar um preceito de educação, né, dar uma estrutura para uma escola, ensinar o próprio professor como é que ele se porta, né? O que realmente ele diz? Como é que ele diz? Porque às vezes a gente quer ajudar a gente e não sabemos, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que tu trouxeste questões bem pertinentes. Claro que a gente tem que cuidar bastante, algumas falas no sentido de não generalizarmos. Então, a gente sabe que sim, grande parte dessas situações de abuso acontecem sim, né, no seio familiar, são intrafamiliares, não podemos colocar que são todos, né, que todas as situações acontecem dessa forma, mas de qualquer forma é muito sim que é na família que acontece também toda essa questão de educação, né? Por muito tempo se pensou na escola mais como um espaço de educação formal, né? Mais voltado para conteúdos e voltado mais para o aprendizado cognitivo, e cada vez mais a gente vai percebendo que a escola tem uma função muito mais ampla, e a escola, inclusive, trata da educação não só dos alunos, como também das famílias e das comunidades. Então, a escola lida não só com os pequenos, mas também com os adultos, né? Com o entorno dessa criança. E a grande aposta, e eu concordo, sim, que é a questão do autoconhecimento. A questão, principalmente, porque quando a gente também se conhece, a gente entende como é que a gente funciona, a gente entende que estratégias que a gente pode utilizar, dependendo da situação que a gente está enfrentando na vida, isso tudo deve sim ser aprendido também na escola. A família com certeza tem um papel fundamental, mas a gente percebe que cada vez mais a escola vem também ocupando um espaço que algumas famílias têm deixado essas margens, e a escola está ocupando alguns espaços, né? E se não é a escola, são outros grupos e outras pessoas que vão influenciar os adolescentes e as crianças. Então, que seja, então, preferencialmente a escola, né, o espaço mais saudável que essa criança, se não estiver em família, se não tiver esse espaço em família, que seja a escola esse espaço mais saudável que essa criança possa ter. E é muito importante que a gente possa investir e pensar como está capacitando, né, as pessoas que trabalham nas escolas para conseguir identificar, para conseguir conversar, para conseguir educar os alunos desde muito pequenos, naturalmente, em relação aos seus próprios limites, a questão do seu corpo, da onde vai, né, a questão da sua liberdade, e começa também a liberdade do outro. Isso tudo não é algo só para ser tratado nos anos finais, como a gente diz, ou na adolescência. É um processo todo de desenvolvimento. A gente não pode desconsiderar a primeira infância nesse processo todo, que são muito vulneráveis. Acredito que o Conselho Tutelar, né, nós falamos isso bastante nas reuniões de colegiado, que a escola são os nossos olhos, né? Porque é através da escola que, às vezes, somos provocados em algumas situações. A escola nos traz muitos subsídios, e agora, com essa função toda da pandemia, nós estamos com essa lacuna meio aberta, né? E muito preocupados na volta, né? Quando voltarmos. Porque realmente a escola é pontual, ela nos ajuda muito. Nós estamos ainda bem conectados, né? Inclusive a gente trabalha com a rede,
Mas eu acredito, assim, que a escola tem um papel fundamental. Como o Schultz falou, a família em primeiro lugar, né? Porque a família que faz a estrutura, o começo, né? A criança vai para a escola com 4 anos. Então, ela já tem uma formação, né? Até os 4 aninhos ali. Pensar em ambientes escolares de escolas de educação infantil, de creche. Isso. Então, meses de idade, né? As crianças podem ingressar. Meses. Isso. Então, assim, a escola tem um papel fundamental, como a família, né? Porque a criança passa metade do tempo do seu dia na escola, né? Então, os professores, os psicólogos, orientadores conseguem detectar várias situações que chegam até o conselho tutelar, né? É através da escola, através da rede, né? Que a gente consegue detectar situações que, se não fosse a escola, não teríamos nem como saber, né? E agora, realmente, está sendo muito preocupante, né? Essa questão de estarem todos em casa, então a gente não tem mais os olhos, o que passa na câmera, né? O que passa na frente de uma câmera pode ser controlado até um certo ponto, né? Eu posso controlar quem vai aparecer aqui ou não, ou se eu tivesse alguém do outro lado da câmera fazendo um olhar mais opressor, por exemplo, né? Em relação a mim, eu vou entender a mensagem de que eu não posso falar de certas coisas que estão acontecendo comigo, né? Que a minha mãe não pode falar sobre o que está acontecendo em casa. Então, é um ambiente de controle, né? Um ambiente que pode ser muito opressor para quem está vivendo esse tipo de violência, seja em casa, né? Por exemplo. Então, acho muito importante a gente poder aqui sinalizar que a gente está num momento de maior risco e de também maiores danos emocionais e físicos também, né, para muitas crianças e adolescentes. Pode completar, Pedro. Não, eu vou falar um pouco sobre números e estatísticas, né, e vocês podem colaborar, né. Em cada meia hora, o Ministério dos Direitos Humanos, da Mulher, da Família, recebe denúncia por abuso e exploração sexual infantil, né? E um desses, o que ocorreu mês passado, que todo o Brasil soube, foi uma menina de 10 anos, no Espírito Santo, que foi abusada sexualmente por seu tio e foi engravidou e ela teve que abortar o filho, né? Então, eu queria que vocês falassem desse número alarmante que nós temos de abuso sexual infantil no nosso Brasil. A título de Brasil, né, aqui eu até tenho alguns dados estatísticos bem importantes, né, que 70% dos casos de denúncia são de exploração e abuso sexual infantil no Brasil, né, 80% são que acontecem dentro do ambiente familiar. Desses 80% que acontecem dentro do ambiente familiar, 21% acontecem pelo padrasto, 19% pelo pai, 14% pela mãe, 9% pelo tio ou tia, 7% pelo vizinho ou vizinha e 30% são outros. Então, assim, vale ressaltar que, neste caso que o Pedro está nos comentando, da menina de 10 anos, nós só conseguimos ficar sabendo, né, a mídia toda que envolveu esse caso, porque ela foi até o hospital porque não estava se sentindo bem. Talvez, se ela não tivesse engravidado e não tivesse ido até o hospital, nós não saberíamos dessa situação. Então, assim, desses 70% de casos que chegam nas denúncias, eles calculam e pressupõem, o Ministério dos Direitos Humanos, que somente 10% são denunciados. O ano passado, em 2019, nós tivemos 17 mil denúncias, né? Aí, vamos dizer que seja 10%, o número de 10%. Então, 90% a mais
É muita situação de abuso, muito, de violência, de abuso sexual com criança. Então, assim, Pedro, muito importante a tua colocação, que foi um caso muito polêmico, porque gerou conflitos religiosos, conflitos entre o poder do Conselho Tutelar também, né, até onde vai. Então, assim, ó, a questão jurídica, judicial, muito importante no caso, essa situação toda. Fernanda, e tu como psicóloga, o que tu nos diz aí, Fernanda? É isso que eu ia perguntar para a Fernanda. E toda a questão, assim, também de disposição, né? Porque a gente também sempre fala muito sobre a questão da revitimização, né? Então, da criança, adolescente que já sofreu uma violência ou repetidas violências, e depois, então, precisa, de alguma forma, também acaba sendo exposto aí para o país e, quem sabe, também para o mundo, até através das mídias sociais, como se fosse também, bom, quem é que vai julgar, né? Quem é que vai julgar quem está certo, quem está errado, quem tem a culpa, quem não tem. E eu fico Os julgadores pensando, de plantão, né? exatamente, porque sempre existem, né, essas pessoas que se acham no direito de ficar apontando, né? Então, assim, se a gente puder tratar sobre essas várias vertentes que tem sobre a questão da exposição e o sofrimento, né, desta menina e desta família toda. Naturalmente, acredito que não tem uma pessoa que possa dizer que não, tá tudo bem, tá tudo certo com o que aconteceu com ela, né? Realmente acredito que não. Mas, ao mesmo tempo, isso realmente vem para nos... essas situações que acontecem, que vêm a público, eu digo que pelo menos elas tenham um sentido, que pelo menos elas venham a serviço de trazer mais consciência para todos nós e de ações também diferentes, né? Que nós como pessoas, como cidadãos, enfim, que a gente consiga se posicionar e tenhamos ações mesmo. Então, que eu tenha ações na educação dos meus filhos, por exemplo, que também proporcionem para eles uma capacidade de entender o entorno e de pedir ajuda para quem eles podem pedir ajuda, né? E de discernimento, enfim. E que a gente possa também trabalhar isso com as crianças com quem a gente trabalha, eu como psicóloga, no meu ambiente natural de trabalho, né, que eram as escolas, enfim, a gente também pode estar atuando bastante nesse aspecto de trazer luz a um tema que, para muitas famílias, é um tema que não deve ser abordado pela escola. A questão da educação. Importante. Pedro? Fala, show. Essa preocupação, né, existe no Conselho há muito tempo. Né? A Andréa deve se lembrar que na formação, no curso de conselheiros, né, que eu, quando com Dica trouxe, uma das preocupações já era para este ano nós trabalharmos junto com as escolas, né, e os professores, né, justamente para dar uma estrutura ao professor, para ele saber identificar e como agir. Porque às vezes tu até identifica, mas como é que tu age? Né? Qual é a tua verdadeira ação? Ou como é que tu reage? Né? Diante daquele quadro que tu estás vendo? Né? Tu percebeu? Então, nossa primeira ação enquanto conselho era justamente a capacidade de instruir, né, aquele grupo de pessoas que vai estar lidando com a nossa criança e nosso adolescente. Infelizmente, esse quadro de pandemia, né, ele nos atrasou nesse aspecto. Porque hoje, neste momento, era para todos os nossos professores da rede, tanto municipal quanto estadual, terem recebido orientações, né, de procedimentos, né, que hoje muitos desconhecem. Então, até a própria cobrança, que às vezes se faz em cima de um professor, né, de uma técnica de enfermagem, de um médico, ela acaba sendo um pouco injusta, porque pouca gente sabe realmente como é que se lida, como é que se trabalha, como é que se identifica, e depois de tudo isso, como é que se age. Né? E a responsabilidade do Conselho da Criança e Adolescente
é justamente, né, ter, né, essa visão de dar estrutura para esse pessoal que está nesta linha de frente identificar e justamente atuar. Porque nós temos que trabalhar em cima da prevenção. Ninguém quer esperar que aconteça alguma coisa. Aí eu preciso Olha, também fazer uma provocação no sentido de que, claro, este é um assunto que não é novo, né? Não é não. nada novo, na verdade. E esses trabalhos, então, de conscientização, de formação das pessoas, dos adultos, né, em volta dessa criança, eu acho que sim, claro, em grande parte pode também ser tarefa da escola, mas justamente são assuntos que não deveriam estar começando a ser trabalhados agora. E eu também não quero dizer com isso que já não se faça, né, que nas escolas, as equipes diretivas, nós temos as orientadoras educacionais que são grandes parceiras nossas também de trabalho, que são as pessoas que estão bastante tempo na escola e tem muito essa ponte de família e professor, né, e criança. Então, essas questões todas, de alguma forma, dependendo da escola, são mais ou menos trabalhadas. Mas isso é uma realidade, eu não posso dizer agora que eu acredito que todas as escolas, me arrisco a dizer, já devem ter passado por alguma situação de terem identificado, né, uma situação de uma criança que esteja sendo... Oi, Pedro, pode falar. Não, pode continuar, depois eu faço uma pergunta para a Andréia. Tá. Então, assim, esse olhar, quando a gente está falando de questões tão humanas e tão difíceis, porque a gente está falando de crianças, de seres que estão em desenvolvimento, né, e que sim, tem mudanças de comportamento no decorrer desse percurso de desenvolvimento, enfim, e adolescentes, e então que a gente consiga ampliar o nosso olhar e também não só buscar o sofrimento, porque daqui a pouco a gente está olhando para aquele ser e buscando o sofrimento, mas a gente também precisa buscar as forças também, né? E se a gente não identifica, a gente precisa também potencializar as forças das crianças e dos adolescentes, porque a gente não tem como colocá-los numa redoma, e todo mundo que é pai, que é mãe, com certeza sabe disso, que não temos como colocá-los, mas se cada vez mais a gente for apostar na questão da educação, que parta, assim, de um autoconhecimento e de autoestima, de eu entender que eu posso, sim, me cuidar e que eu tenho o dever de cuidar de mim e que eu posso bancar isso e que eu posso me cercar de pessoas fortes e que acreditem em mim, que possam também me apoiar, aí a gente está criando pessoas, a gente não está dando peixe, mas a gente está ensinando a pescar. E é isso que é muito importante, porque a gente nunca sabe, a gente não tem controle sobre como é que são os lares, como é que são as relações familiares, como é que são as dinâmicas, né? Como é que é tudo isso? A gente nunca vai ter o controle sobre isso tudo, mas a gente pode ter mais atuação em cima da questão da educação de quem está ali, né? Na escola com a gente. Então, a aposta maior é não só do professor, tá treinando o professor para identificar quem que tá, quem que não tá, mas a aposta maior tem que ser, sim, de habilitar esse professor para que ele possa colocar e desenvolver nos alunos questões de autoconhecimento, de autoestima, de empatia, de empoderamento. A minha aposta maior ainda é para isso. Mas é por isso que ele tem que ser preparado, Fernanda. Oi, Chutes, desculpa. É por isso que ele tem que ser preparado. Né? O que essa pandemia nos trouxe? Nos trouxe uma evidência que nosso próprio professor ele não estava preparado para um momento como esse, correto? Bah, quem é que estava? Desculpa te perguntar, mas eu não sei quem é que estava. O momento de trabalhar com uma tecnologia que já estava aí. E nós nunca demos bola para utilizar ela. E agora ela se fez necessária. Só que seria bem mais fácil, não só para o professor, para todos nós que estamos conversando agora aqui. Né? Se nós já tivéssemos nos dado de conta que nós tínhamos essa tecnologia ao nosso dispor, que poderíamos trabalhar, né, as coisas, não que fosse mais fácil, mas facilitaria muito. Então, o preparo dos nossos profissionais, né,
seja ele na área da educação, seja na área da saúde, ou em todas as áreas, são necessárias. E nessa parte, principalmente que envolve criança e adolescente, as pessoas precisam ser instruídas, sim. Claro, a formação continuada eu acredito que seja necessário em todas as áreas, né, as profissões. E é uma das questões que a gente precisa muito apostar e investir, e já é muito do que a gente fala, assim, né, do que a gente percebe, muitos professores estão aproveitando bastante, não só professores, a gente vê, inclusive, agentes educadores, monitores, né, outros setores, assim, da escola, que estão aproveitando bastante esse momento para a questão da formação, para entender mais sobre educação, para entender mais sobre todas essas outras possibilidades que estão se abrindo. Então, a questão da formação continuada, com certeza, é muito importante, muito relevante, mas eu também sou daquele time, assim, de não ficar também só chorando sobre o leite derramado, mas no sentido de, bom, estamos assim, o que a gente pode fazer daqui para frente? E pensando nisso, que o Condica já está trabalhando em um dos projetos conectados, né, que nós vamos ver lançando aí mais adiante, né, para a pessoa poder entender melhor, né. Graças a Deus, com muito apoio do Ministério Público, com a presença da doutora Ana Luísa, né, recebemos apoio da Câmara de Vereadores, o Poder Executivo em geral, conseguimos bastante ajuda. Em cima disso aí, tem algumas coisas boas que estão surgindo para a nossa rede, por enquanto, municipal, né, Fernando? Porque nós não temos como abarcar ainda, infelizmente, todos dentro do nosso município, né? No que Mas tange aspecto... já valorizar essa etapa, essa grande etapa, né? Graças a Deus, estamos finalizando uma etapa grande do projeto, que nós vamos apresentar, então, para a comunidade, né? Que vai ser algo bem interessante, Pedro, né? A André também já conhece, a Fernanda também está por dentro, né? Diga, Pedro. Eu vou passar agora a palavra para a Andréia. Ela trouxe para nós números referentes a Guaíba, né? Que a cidade de Guaíba é a terceira, que eu saiba, com mais abuso sexual infantil no estado. É isso, Andréia? Ela oscila um pouco, né? Às vezes vai para segundo, terceiro, mas está entre os 3 primeiros, né? No estado do Rio Grande do Sul. Antes de vir, eu peguei estatística de denúncias que nós tivemos desse primeiro semestre de 2020 agora. Deu em torno de uma média de 4 abusos por mês em Guaíba, né? É um índice bem alto, né? Comparando com 2019, nós tínhamos 7 por mês. Então, a gente fica meio preocupado, não que tenha diminuído o número de abusos, diminuiu o número de denúncias. Com certeza. Então, a nossa preocupação é o pós-pandemia, né? Como que vai chegar essas situações para nós que não estão aparecendo hoje, né? Porque algumas situações, como essa que eu falei, que o Pedro comentou da menina, que foi descoberta no hospital, né? Então, assim, às vezes a rede nos coloca algumas situações, né? Ou no hospital, ou na escola. A escola a gente não está tendo agora esse contato. Então, é bem complicado a nossa preocupação, o pós-pandemia, né? Como que vai chegar essas estatísticas que hoje estão menores, né? E a gente sabe que não é por falta de acontecimentos. Está acontecendo, só que nós não estamos detectando, né? E quanto ao que o Schultz falou da capacitação, achei bem interessante também, né? Até na questão, assim, ó, agora eu vou fugir um pouquinho, mas eu preciso falar dessa questão virtual, né, dos crimes que acontecem cibernéticos, né? E os pais hoje, eu já sou uma mãe de 50 anos, né? Que a tecnologia, eu estou me adaptando até hoje na tecnologia, né? Na nossa geração, a gente não tinha coisas que tem hoje. Então, a maioria dos pais tem essa dificuldade. Nós não somos capacitados para lidar com toda essa tecnologia.
Então, às vezes, o pai não tem, e a mãe, né, não consegue nem detectar que o filho está tendo algumas situações de abuso pela internet, porque ele tem acesso. Então, acho importante que os pais procurem aplicativos, né, que consigam vigiar, né, os filhos, para que isso não aconteça dentro dos seus lares. Porque, na verdade, a gente tem um inimigo invisível dentro da nossa casa, né? Que é a internet, que são as redes sociais. Então, assim, eu queria deixar isso bem frisado, né, para a gente ter esse controle, porque nós temos realmente, eu verifiquei no Ministério dos Direitos Humanos ali, nós temos realmente bastante crimes cibernéticos, né, inclusive... André, fala sobre o Disque 100. Sim, no Disque 100. É o Disque, essa até Ah, é 50, olha só, das denúncias, né, de 2019 aqui, que eu coloquei para vocês as estatísticas, são do Disque 100, o Disque 100 do Brasil, essa é a estatística de todo o Brasil, né, que 18% dos abusos e violência sexual são com meninos, 18%, e 82% com meninas. Então, assim, consegui também saber que, sobre suspeitos, né? Suspeitos, 87% dos suspeitos são homens e 13% mulheres, né? Os suspeitos de abuso e violação dos direitos das crianças, né? E a faixa etária é em torno de 25 a 59 anos, os homens, né? A faixa etária de mulheres aqui não apareceu, né? Nós temos aqui, como o Pedro falou, né, a cada meia hora nós temos uma denúncia, né? Então, assim, ó, 1 em cada 3 ou 4 meninas serão vítimas de violência ou abuso sexual até os 18 anos. Tá? E essa frase é tão forte, porque ela coloca em si também algo de impossibilidade, né? De que não se consegue mudar, como se não se conseguisse mudar esta realidade, né? E eu acho que é justamente isso que a gente tem que começar a cuidar, até o que a gente fala às vezes, a forma, né? De que talvez, ok, bom, talvez seguindo, se fosse seguir esta progressão, enfim, mas que a gente possa começar talvez a repensar e dizer, bom, então se não acontecer processos, né, de transformação e de mudança, a tendência é que, mas a gente precisa bastante apostar. E eu fiquei pensando também sobre uma coisa que eu penso bastante, no sentido de que a gente cobra tanto formação e instrução, enfim, dos professores principalmente, e a gente nunca fala assim que pai e mãe também tem que estudar, né? A gente nunca fala que pai e mãe também precisa se aprimorar, né, nas suas habilidades e no seu conhecimento, e precisa, os adultos também precisam, quem cria, quem está educando, e é mais do que natural que a gente precise, que a gente corra atrás, nem todos têm essa consciência, mas a gente pode evoluir. Até porque, né, Fernanda, a educação sexual, ela começa em casa, lá na família, né? Colocar a situação da criança e dizer para ela o que pode, o que não pode, o que é carinho, o que é abuso, o que constrange, né? Então, trabalhar isso já em casa, porque às vezes as pessoas interpretam mal quando a gente fala educação sexual, acha que é questão de sexo. Não, de forma alguma. É se conhecer, ter conhecimento do seu corpo e saber dizer não para algumas coisas que lhe causam constrangimento. Isso é importante. E o que causa constrangimento ou não, ele pode também mudar, porque a gente tende a naturalizar algumas coisas, né? Uhum. Então, o jeito que uma família expressa o afeto, enfim, pode ser que seja ok, naturalizado para aquela família, para aquele núcleo, e uma pessoa de fora olhar e com espanto ou rechaçar aquilo, dizer, não, né, não é isso, não é para mim. Então, é desde uma situação de uma troca de fraldas, né, de uma criança, de um bebezinho, e onde que tu toca e de que forma que tu toca nesse bebê e o que tu fala para esse bebê, são pequenos detalhes que vão passando para essa criança o que pode e o que não pode,
né? O que é natural para a gente, para nossa família, o que não é. O que é afeto e o que é ir além, né? Ir além dos limites. Então, assim, são coisas tão pequenas, mas são elas que vão ajudando realmente a criança a criar uma representação, né, do que são os limites. Faz parte de uma formação de um todo, né, Fernanda? Faz parte da formação de um todo, né? É tijolinho por tijolinho, né? Exatamente. Então, tipo, E é embaixo da terra, começa pelas fundações, não é nem tijolinho, começa lá embaixo. Isso nos leva a pensar em muitas coisas, né? As ações que nós temos que ter daqui para diante, né? Porque nós não podemos mais fechar os olhos para algumas coisas. Porque essa função da pandemia, uma coisa que ela trouxe à tona foi muitas coisas que não queríamos ver. Né? Com certeza. A gente fazia meio, né? Vamos fazer meio de louco, né? Então eu não estou vendo, eu não estou sabendo, eu não estou enxergando, mas agora não. Né? Nós tivemos. Está aí, a olho nu. Né? As várias situações, os vários problemas, né? A nossa omissão de uma forma geral, né? A omissão dos órgãos, das entidades, do governo, etc. Né? Não vamos ficar nominando, mas uma omissão generalizada que hoje, né, trouxe uns frutos amargos. Né? E um desses frutos é essa violência que nós estamos vendo. Só que agora nós temos que ter um posicionamento. Somos obrigados a ter um posicionamento e uma atitude, uma ação. Né? Não temos mais condições simplesmente de ficarmos conversando. Falando, enquanto nós estamos conversando, nós estamos com 40 minutos aqui, né? Quantos problemas já teve? Sim. Né? Eu acho que aí também é interessante a gente usar esse espaço aqui para a gente também pedir, por favor, digamos, esse alerta, né? Porque quem está nos vendo dentro da sua casa, sim, enfim, que comece talvez a prestar um pouco mais de atenção, se é que já não presta, para momentos tipo o horário do banho, né? Eu tenho lá meu filho e alguém insiste em dar banho, né? E tem que ser, e quer fechar a porta, né? E a criança, né, às vezes, ou quer muito tomar banho com aquela pessoa, ou não quer, porque também tem esses aspectos, né? Não quer dizer que a criança vai ficar rechaçando o abusador, ou que não vai querer estar perto. Às vezes se cria também essa ideia, né? De que a criança vai ter medo, né, do abusador, não vai querer estar perto, enfim, mas não quer dizer, porque algumas podem interpretar como um ato de carinho e de cuidado também, né, esses momentos. Então, assim, prestar bastante atenção, né, em algumas coisas que antes seriam corriqueiras, né, ou daqui a pouco estou aqui pensando, né, ou daqui a pouco insistir que alguém saia de casa para, não, deixa o fulano aqui comigo, porque, claro, a pandemia, né, a gente tem que cuidar da saúde, né, tem que ficar em casa, então alguém tem que ir no mercado, não, mas deixa o fulaninho aqui comigo, eu cuido, né, eu fico. São coisas para a gente começar agora, que antes a gente talvez não pensasse tanto, e agora a gente precisa pensar mais em sentido nesse contexto que a gente está vivenciando agora, né, com quem que meu filho está ficando, quando não está comigo, quem é que está fazendo mudanças, né, Fernanda? As mudanças de comportamento das crianças é bom observar, porque às vezes ela começa a ficar retraída, quietinha no canto, aí a mãe e o pai pensam, ela tá com um probleminha, já vai passar, e pode ser uma coisa muito grave. Ou deve ser a pandemia, daqui a pouco botar tudo na conta da pandemia. Bota na conta do coisa. É isso que eu ia te perguntar. Tu acha que a pandemia, vocês acham que a pandemia aumentou o número de casos, essa quarentena em casa, como está essa questão? É uma hipótese, é uma possibilidade que tenha aumentado. Há uma chance, sim, Pedro. Há uma chance, é uma hipótese. Porque se a gente pensar no funcionamento de abusadores, enfim, né? Ou de situações que possam acontecer até por também a pessoa, de repente, tá ingerindo mais álcool, vamos supor, porque agora não consegue relaxar, né? Não faz mais o que fazia antes, agora vou beber. E aí perde inibição, e aí perdem-se os limites também, né?
a situações também de maior estresse, maior vulnerabilidade, famílias que antes tinham emprego, agora não têm emprego, pai e mãe mais estressados, mais cansados, situação de moradia muda, né? Quem tinha o seu quarto agora não tem mais, está dormindo com pai e mãe. Assim, são muitas variáveis que estão agindo agora e podem sim nos levar a pensar que pode estar aumentando sim os casos e que podem estar se intensificando, sendo até mais frequentes as situações que já existiam. Até a questão dos adolescentes está bem complicado. Eles estarem confinados em casa com tudo com internet. Aqueles que têm internet, né? Porque nem todo mundo tem acesso, né? A jogos, né? É bem complicado. Então, a gente tem algumas denúncias, assim, de adolescentes, né? Válvula de escape, né? Isso, né? E realmente a questão do álcool, né, nas famílias, acredito que tenha acentuado bastante, porque ficam em casa e, né? São muitos meses de confinamento, na verdade, né? A gente já pensou que a pandemia ia passar em 30, 40, 50 dias, né? E não foi, não aconteceu, e a gente não tem ideia de quando isso vai terminar. A falta de perspectiva também tem pega bastante, né, para as pessoas, quando a gente não tem a perspectiva de quando que vai ser o descanso, quando vai ser aquele momento de relaxar, enfim, isso pode tornar ainda muito mais difícil, né, angustiante, que a gente possa utilizar os nossos recursos mais nobres, né, de cérebro, né, que são os recursos para a gente conseguir inibir comportamentos, para a gente conseguir analisar, parar, pensar antes de fazer. Isso tudo acaba ficando, quando a gente está mais estressado, é mais o nosso cérebro primitivo, né? Mais animal, muitas vezes, que está agindo do que tanto o racional. E a gente sente, quando fala com os pais lá no conselho, que existe um nível de estresse muito grande. A gente tem que estar controlando o que a gente vai falar, porque o que a gente vai receber de volta, às vezes, né? Então, a gente tem que estar, além de toda essa situação de pandemia que a gente está passando, a gente tem que ser controlado, né, naquilo que a gente vai falar, que é para passar tranquilidade para os pais, porque eles estão realmente bem estressados. Bem estressados. Inclusive, assim, quando a gente recebe ligações do plantão, né, a gente sente, assim, pela voz, pelo jeito que eles estão nos tratando, né, a gente sente a diferença, assim. Né? Que estão todos por um fio, né, como se fosse... Porque agora passou muito tempo, né? No início estava tudo mais tranquilo, agora ficou mais complicado. Queria falar? Não, existe uma dificuldade muito grande para os próprios adolescentes conviver com essa situação, né? Porque aqueles são ativos. Eles, quando estavam numa escola, estavam num ambiente socializado, né? Então ali trocavam as ideias, experiências, jogavam, de tudo um pouco. E agora não. Agora estão dentro da sua casa, dentro do seu lar, né? Com a sua família. Né? E isso traz à tona muita coisa. Né? Quantos conflitos já não nasceram, né, nessa pandemia? Né? Então, né, Fernanda? São muitas coisas a serem vistas e que estão aí, afloradas. Né? E a gente se preocupa que daqui a um tempo nós vamos conseguir medir algumas coisas que hoje a gente não está conseguindo. Né? E essa realmente acho que é uma grande preocupação, né? Como depois acolher e receber. Ó, chegou os meus convidados aqui, chegaram. Vieram me trazer dinheiro. Não é verdade. Desculpa, gente, mas é a vida real. A vida como ela é. Obrigada, Cacá. Veio trazer para mim, ó. Mas que a gente possa depois se preparar para realmente conseguir acolher e receber, né? E receber crianças, adolescentes e, digo, nas escolas, né? E os profissionais também que trabalham, como é que essas pessoas vão estar retornando, voltando, que tipo de apoio, que tipo de acolhimento a gente vai poder oferecer para essas pessoas.
E a gente Fernanda... só consegue fazer com o outro quando a gente recebe, esse abraço, esse carinho. Ai, gente. Olha, Pedro, desculpa. Eu tô trabalhando, minha paixão. Tá? Eu vou te dar de coisas de leve. Tá olhando, vai pensar, meu Deus, essa mãe, tipo, né, lida com dinheiro o tempo inteiro, mas não é de verdade. Está passando por um momento de educação financeira aqui em casa. Fernanda, eu queria que tu falasse um pouco sobre educação sexual nas escolas, que há um pouco, tem muita essa discussão de ter educação sexual nas escolas ou não, né? Então, na política há muito essa discussão, mas também na sociedade, se deve ser ensinado educação sexual nas escolas. Eu acho que sim. Eu digo, assim como a gente deveriam ensinar sobre emoções e sentimentos e relações humanas, que parece que são coisas também tão óbvias, parece, bom, que pessoa, né, que não vai saber se relacionar, que pessoa, mas obviamente não é assim que funciona. Da mesma forma, a questão da sexualidade, e de novo, né, que sexualidade é uma energia, né, sexualidade é uma energia vital de vida de todos nós, e essa energia nos impulsiona para a criação, nos impulsiona para a curiosidade, nos impulsiona para o estudo, né? Nos impulsiona também para as relações afetivas de fato. E então, assim, quando a gente fala em sexualidade, do ponto de vista também na psicologia, a gente não está falando sobre uma questão genital apenas, né? De uma relação, de um encontro dessa forma. Mas a gente está falando dessa energia. E a gente está falando, sim, também sobre corpo, sobre se conhecer, sobre o respeito. A gente está falando, sim, sobre tudo isso quando a gente fala sobre sexualidade. Eu vejo que é uma instrução. Tu tem que instruir, né, não só adolescente, mas a sociedade como um todo, né, sobre as coisas em geral. E a sexualidade faz parte disso. Por que nós vamos negar? Vamos negar o quê? Não existe? Ela não está aí? A hipocrisia máxima, né? Hipocrisia, né? Então, instrução, sim. Instruir, construir dentro. Vamos dar formação. Não vamos deixar para qualquer um na rua dar essa informação. Porque não. É uma energia que existe, está presente, não tem como a gente negar. E tudo que a gente reprime, ou que a gente nega, de alguma forma, escapa. De alguma forma, ela... Nunca vou me convidar mais para nada, gente. Meu marido está lá embaixo, ele nem sabe que as crianças estão aqui. Acho que ele acha que elas estão lá embaixo. Então é isso, tudo que a gente não direciona, toda a energia que a gente não direciona de uma forma socialmente mais viável e aceita, ela vai, muitas vezes, ela vai também ter um desvio, digamos, na conduta. As perversões, por exemplo, né, essas situações próprias de abuso, né, de alguma forma é uma energia que essa pessoa não aprendeu a conduzi-la de uma forma mais aceitável. Pedro, tu tá rindo? Não. Não? Você tava rindo. Uma coisa não, séria, mas vocês entendem que eu quero falar da questão do... Sim. Antônio, meu amor, por favor. Não, depois eu te conto que a gente tá conversando. Uma coisa que eu acho interessante, André, quando eu te pedi para falar do Disque 100, é justamente que é uma alternativa, né, que a pessoa que acreditar que esteja ocorrendo um problema de abuso, ou que identificou, que viu, que sabe, ligue. Sim, até porque, né, é uma denúncia anônima, né? Sim. A pessoa não vai se identificar, ela vai só dizer que viu, vai relatar, né? Ou para algumas famílias talvez fique bom, né? Eu ligo da onde, com que telefone. Eu tô pensando na ponta lá, sim, né? Todas as
as objeções, enfim, os empecilhos que existem, que podem existir para isto. Mas eu também já ouvi até a questão, até, por exemplo, de violência também contra mulheres, por exemplo, em farmácia, pede a máscara roxa, como é que é? Roxa, máscara roxa. Né? Ou então fazer os sinais, né? Ou fazer, acho que um X também. Um X de batom, uma cruz. Né? E mostrar que são alguns códigos que estão se criando pela necessidade, sim, né? De que possa dizer, ó, alguma coisa muito errada está acontecendo aqui dentro de casa. E eu preciso de ajuda. Eu tenho uma pergunta aqui, o William Gomes, eu acho que vocês devem saber mais que é o William Gomes, é de Santo Antônio da Patrulha, está nos ouvindo agora. Acho fundamental falar da questão da notificação compulsória para a formulação de políticas, assim como para a assistência às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Alguém quer contribuir? O que me parece, assim, lendo a questão, é que é como se fosse, bom, se eu sei, no momento que eu sei ou que eu suspeito e eu não tomo uma atitude, não tomo uma ação, é como se eu estivesse realmente sendo conivente, como se eu estivesse fazendo parte também de um crime, né? Então, a questão da denúncia não é, eu tô afim ou não tô afim de fazer a denúncia. Quero ou não quero me incomodar, porque tem algumas pessoas também que, às vezes, pensam dessa forma, né? Tem pessoas também que a gente sabe que não denunciam por muito medo, por ter muito medo, por se sentirem extremamente ameaçadas, e aí colocam na balança, é mais um instinto de sobrevivência física que se mantém mais, né, do que até a própria sobrevivência psíquica. Né, da pessoa, essa pessoa que me sustenta, essa pessoa que eu como porque essa pessoa trabalha, ela que traz o dinheiro, então eu tenho que aguentar tudo que acontece, todas as violências, enfim. Mas pelo Disque 100, né, Fernanda, tem como fazer não ser identificado de forma alguma, não? O que eu sei da existência, claro, do Disque 100, mas eu sei também que ainda existem argumentos que pessoas utilizam. Sim. Mesmo tendo essa questão de se assegurar que seja anônimo, enfim. Para muitas pessoas o medo paralisa, né? O medo deixa algumas pessoas extremamente se sentindo de mãos atadas, e mesmo quando tem as opções, os recursos, é uma distorção, é como se realmente aquela pessoa não consegue de fato identificar que ela tem recursos. Entendem? Tem o racional que é, bom, existe o Disque 100, então utilize. Mas muitas vezes quem está no meio, quem está sofrendo a violência, ou quem está junto nessa dinâmica tão doente, a pessoa, muitas vezes, ela tem uma distorção, ou a negação também é um mecanismo de defesa muito forte. Então é importante a gente também saber disso, né? Saber que a gente sabe de recursos, enfim, mas quem está passando muitas vezes não consegue acessá-los por diversos motivos. É muito difícil, Fernanda. A gente sabe, por exemplo, a violência contra a mulher, né? Quantas mulheres aí estão sofrendo violência, né? E negam, né? Chega naquele momento, né, de serem ouvidas e não se sente com coragem, com força, com amparo, né, ao ponto de dizer alguma coisa. Quiçá as nossas crianças, nossos adolescentes. Que se sentem então, que podem perder o amor do pai, da mãe, que podem perder o amor, né, dessas pessoas que são referências, que são tão importantes. E a a ameaça de perder o amor, de tu perder o teu lugar assim na família, é algo tão forte, mas tão forte, que é quase como se fosse uma ameaça de morte mesmo. Então, a perda, né? Delicado. O ECA já tem um artigo 245, né, que ele fala aqui, né, das responsabilidades daquele que viu, que sabe, né, de algum ato de violência, a necessidade de se pronunciar, de falar, né, fala até de uma penalidade, porque não é o caso, né, mas nós não podemos ser omissos,
Eu tenho que ter essa ideia na mente da gente. Nós não podemos ser omissos. Nós gostamos tanto de julgar tantas coisas no Face, né? No Face, o pessoal, todo mundo julga, condena, eles fazem estardalhaço. Agora, nós temos situações, né, que não nos permitem mais sermos omissos. Nós não podemos dizer que a responsabilidade é da diretora, é da professora, sei lá, é de alguém menos minha. Não, ela é minha também. Ela é minha. Não interessa se eu tenho filho ou não tenho nenhum filho. Não, ela é minha. Eu faço parte de um contexto da sociedade. Nós vivemos uma sociedade. Vocês Nós sabem daquele aceitamos. provérbio africano, né? Eu já vi muitas pessoas falarem que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Já ouviram falar nesse provérbio? Não. Não? É muito conhecido e é muito verdadeiro, né? Porque cada vez mais a gente tem estado criando crianças solitariamente, né? Em famílias com núcleos menores, enfim. E na verdade, para criar uma criança, a gente precisa de muitos olhares, e a gente precisa de muitas cabeças pensantes e de muitos corações afetivos também, que rodeiem essa criança. Então, a gente precisa aí disso, de redes de apoio. Então, se essa criança não tem em casa esse apoio, se ela sentir confiança e ela sentir o apoio, por exemplo, em outros adultos, que pode ser na escola, mas pode ser em outros espaços também que ela passe, que ela circule, as chances são maiores dessa criança conseguir falar. Ou dessa mulher também. Enfim. Não, pode continuar, Fernanda. Não, era esse aspecto, é que a gente precisa, a criança, a mulher, enfim, quem for, tem homens também que são vítimas de violência. A violência em geral, né? Quem está sofrendo, a pessoa geralmente ela precisa olhar em volta e ter o pensamento de, bom, se eu sair daqui, para onde que eu vou, né? E isso uma criança não tem, o adolescente também, às vezes é muito difícil de conseguir ter toda essa parte racional, né? Se eu não tô aqui, quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai olhar por mim? De novo, a perda do amor, né? Ou desapontamento para a família, ou enfim, o medo de ser julgado também, muitas vezes impede que algumas coisas venham, né? Venham à tona. A própria sociedade, ela é cruel, né? Ela é cruel. Né? Quando te aponta o problema, mas ninguém vem e aponta uma solução. Além de ser vítima, ainda eu sofro crueldades da sociedade. Né? Tem muitas coisas que têm que ser revistas. Fala, Pedro. Estamos chegando na parte final. 1 hora já conversando, que conversa bem boa. Não, só queria mencionar aqui, tá? A mãe da Andréia aqui, abraço para a dona Arlete, está nos assistindo aqui, tá minha avó, Jussara Pacheco, lá de Cidreira. A Jussara está ouvindo, está nos ouvindo aqui. Também está tem muita gente nos ouvindo e está chegando no fim. Nós chegamos a 1 hora de live. Eu queria deixar para a Andréia falar um pouco o que o Conselho Tutelar tem feito no geral, para nós começar também já ir para a parte final da nossa conversa. Passo a palavra para a Andréia. Sim, nós, enquanto conselho, nós temos, né, vários projetos para estar trabalhando essa situação de prevenção. O Schultz sabe que nós falamos isso, né, Schultz, lá na nossa capacitação, né, não vou ser repetitivo, e esses projetos, eles vão acontecer, com certeza vão, né, vai passar tudo isso, nós vamos conseguir fazer essa parceria com a escola, né, nos unirmos com a rede. Então, hoje, o que nós estamos fazendo hoje, Pedro? Nós estamos atuando, né, naquilo que a gente consegue, as denúncias chegam, nós vamos fazer todo o processo, né, e geralmente a gente orienta os pais, ou
né? Quem fez a denúncia, todos os trâmites legais que tem que acontecer, encaminhamos para a rede, né? Quando temos que a parte psicológica. Então, assim, a Guaíba tem uma rede muito boa, né? Eu tive a oportunidade de ter contato com outros conselhos tutelares do estado, porque a gente entra em contato, né? E vi que Guaíba tem uma rede boa, que funciona, que as coisas acontecem, né? Isso é importante falar, né, Schultz? Acho importante nós comentarmos isso, né? Então, essa é a percepção que eu estou tendo dentro do Conselho Tutelar, e acredito que o meu colegiado também. Quero até mandar um abraço para todos do meu colegiado, né? Que é um grupo coeso, muito bom de trabalhar. Né? E também quero agradecer, né, Pedro, pela oportunidade, que até comentei contigo, foi a primeira live que eu participei, estou participando. Né? Fiquei um pouquinho ansiosa, mas a gente fala aquilo que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente vivencia. Né? Infelizmente, abuso e violência sexual infantil não é um assunto bom, né, da gente falar, só se os índices fossem bem pequenos, né, daí nós estaríamos em outro patamar, que é esse o objetivo que a gente tem no Conselho Tutelar, é diminuir esses índices, né, que Guaíba não fique nesses 3 primeiros, né, que saia disso aí, que a gente consiga diminuir, mas não diminuir as denúncias, diminuir as ocorrências de abuso, né, abuso e violência. Então, é esse o objetivo do Conselho Tutelar, né, eu falando enquanto colegiado, né, nós fizemos nossas reuniões, a gente acredita que se nós tivermos mais número de vagas em creches, né, a gente consiga também diminuir, porque daí as crianças também não vão ficar com qualquer pessoa, né, com a vizinha, com a tia, né, então vão ficar lá numa escola, numa creche, onde vão estar protegidas, porque como vocês viram, os índices de abuso dentro dos lares são grandes, né, e são com pessoas que eles confiam, e é difícil depois eles contarem para outra pessoa, porque a pessoa que eles mais confiam está causando isso para eles. Então, como que eles vão falar para outra pessoa se aquela ali foi a que causou, né? Então, existe todo esse contexto que a gente pensa, como falou o Schultz ali, de capacitar, né? É isso que a gente pensa, assim, na prevenção, porque quando chega até o Conselho Tutelar, já aconteceu, né? Nós temos que minimizar os danos, né? Então, a nossa ideia é trabalhar na prevenção, né? Era isso, então, que eu tinha para te colocar, Pedro, e te agradecer mais uma vez, né? Mandar um abraço para todas as pessoas que tiraram um tempinho para nos assistir, que eu acho importante. É um assunto polêmico, um assunto, né, que gera um pouquinho de desconforto, né? Por a gente estar falando aqui de uma situação que se arrasta há muitos anos, né, e não diminui, né, ela não diminui, então a gente tem que fazer alguma coisa, ações públicas, políticas públicas para que melhorem esse nosso índice aqui em Guaíba, pelo menos, fazer enquanto Guaíba, né, a gente pensa em trabalhar, assim, é uma estrelinha, né, vamos trabalhar aqui, né, para que gerem resultados, né, maiores no estado, né, porque daí nós vamos diminuir aqui, então nós vamos sair desses 3 primeiros aí, né, o município que é mais abusador, que Guaíba está, né, entre os 3 primeiros, então a gente tinha que sair disso aí, né, e para isso a gente precisa de políticas públicas, precisa de parceria, tá, então assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com o Pedro, com a Fernanda, com o Schultz, né, e para mim foi muito, muito gostoso conversar com vocês, né, fiquei conhecendo também a Fernanda, assim, mais próxima, né, Fernanda, que a gente também não tinha muito, né, contato, né, só na rede, o Schultz também, né, Schultz, só quando a gente precisa que a gente incomoda um pouquinho. Aí grita. Tá certo. Pode continuar, Schultz. Bom, pessoal, com certeza, muito obrigado, Pedro, pelo espaço. A gente precisa trabalhar esses espaços, né, para levar adiante, né, as coisas que estão acontecendo. Muitas vezes a gente é tão negativo, né? Parece que nada está sendo feito, que ninguém dá bola, que está tudo tirado das traças. Não é verdade.
Tem muita gente que está querendo, que está pensando, que se está trabalhando. Tá? Nós temos excelentes profissionais. A nossa cidade, tá? Temos excelentes pessoas, excelentes profissionais que estão preocupados. Tá? Só que as coisas são delicadas, gente. Nós temos que saber exatamente como é que nós vamos formatar, como é que nós vamos executar, porque senão aquilo que a gente quer um bem acaba não saindo e acaba ocorrendo coisas que a gente não quer. Tá? Essa pandemia trouxe para nós, quanto conselho, uma aproximação maior, tá? Com a educação, tá? O próprio Ministério Público junto conosco, tá? O Poder Executivo teve que se aproximar, o Legislativo teve que se aproximar, porque as dificuldades estão aí para todos. E aquele que pretende fugir, tá? Ele vai estar numa negativa. Essa negativa não vai ser boa para ninguém. Nós temos que enfrentar. O monstro está aí. Né? Então, isso, graças a Deus, assim, ó, muitos dos conselheiros que compõem o Condica trabalharam e estão trabalhando incessantemente. Tá? É dia, é noite, é final de semana. Nós não temos feriado, não temos nada. Nós temos que trabalhar. Nós temos que modificar textos, nós temos que ter previsão de leis, nós temos que saber como é que vamos fazer, onde busca o recurso, para quem liga, como liga. Tira essa frase que não dá. Né? Tudo isso é trabalho. Trabalho que muita gente não enxerga. Né? E não estamos aqui para vangloriar nada. Não, é trabalho. Nos propomos para isso. Né? E vamos ter que executar, e vamos executar. Só que nós precisamos, né, da ação também de cada um, de cada cidadão. A gente precisa disso. Como eu disse, nós vivemos uma sociedade. Ninguém pode se excluir. Não. E algumas coisas são muito básicas. Tá? São muito básicas. Tá? Realmente, um abraço salva vidas. Tá? Ouvir alguém salva vidas. Se tu não sabe o que vai dizer, tudo bem, mas empresta teus ouvidos. Né? Escuta, só escuta. Sorri alguma coisa, faz, pronto. Isso salva vidas. Né? E acho que a nossa sociedade está precisando salvar vidas. Tu não precisa ter uma grande formação, ser um expert para ouvir. Né? Abraçar não está muito conveniente agora, né? Mas vamos tentar, né? Um pouco de afeto ajuda, gente. Muita gente não precisa tomar aquele comprimido se ele receber atenção. Né? Então, a nossa sociedade está precisando se alavancar nisso também. Né? A gente se detém, né? Tanto em leis e regramentos, como é que a gente faz, vamos montar isso, montar aquilo. Esquecemos umas coisas tão simples, né? Vamos dar um telefonema, então, vamos ver como é que está fulano, né? Como é que está Beltrano, né? Não custa. Né? Vamos dar um oi. Né? São coisas básicas, mas que mudam. Mudam muito. Nós não falamos uma coisa aqui que é depressão. Vamos deixar para um outro momento. Né? Setembro Amarelo aí. Semana. Não, aí vocês já deram spoiler. Semana que vem. Muito obrigado, tá, pelo espaço. Tá? Muita paz, muita felicidade, saúde para todos nós, né? E que não percamos a coragem de enfrentar, né, nossos dragões. Né? Eles estão aí para serem enfrentados e serem derrubados. Então, vamos lá, gente. A gente consegue. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado. Os dragões internos e os internos também. Fala, Fernanda, contigo agora. Então, também, só tenho a agradecer por esse momento, por também poder conhecer mais de pessoas da rede que são também tão importantes e nos ajudam a pensar e fazer ações que são significativas para todos. E eu queria só deixar também uma fala, assim, final, de que transformações são possíveis. E que a gente também
cuide para não olhar a criança que foi vítima, ou que é vítima, ou adolescente ou adulto que foi vítima de violência, enfim, como alguém que irá necessariamente perpetuar esse funcionamento, ou como uma pessoa que está fadada ao sofrimento, ou a fazer escolhas ruins para ela mesma, né? Então, que a gente possa pensar que sempre a gente precisa investir nas pessoas, que vale a pena, que se elas são capazes de modificações. E acho que isso que seria o recado maior que eu queria deixar, assim, um olhar de pena para alguém não ajuda em nada e não faz ela acreditar que ela pode se transformar também. Então, seria nesse aspecto que eu gostaria de deixar esse recado. Certo? E muito obrigada. Eu que agradeço vocês três, a Andréia, Fernanda, o Schultz, a Fernanda que eu conheci nessa pandemia, né, que eu não conhecia. Pandemia então, também traz coisas interessantes. Sim, eu acho tem muitas coisas interessantes que a pandemia está deixando de interessante. Então, é isso, pessoal. Até vocês três, obrigado novamente. Pessoal que está aqui, quinta-feira que vem, de novo, voltamos para o Papo Coibense, quinta-feira que vem. E já que o Schultz e a Fernanda deram spoiler, semana que vem vai ser sobre saúde mental e Setembro Amarelo. Né? Então, não percam semana que vem e até lá, né? Até mais. Boa noite para todos. Boa noite. Tchau.